Obrigado. Queridos amigos, muito boa noite. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. E hoje a gente já teve um evento aqui, né, dos grupos mediúnicos, né, desde as 14 horas. Estamos aqui, né, muitos aqui já participando já da organização do evento. Chega essa hora e já estão cansados aqui. Agradecer aí as pessoas que fizeram isso acontecer, mais esse evento aí na casa, né, e nos preparar para essa nossa palestra, essa nossa reunião. Já temos a nossa amiga Vânia Amaral ali, já estamos conversando, sempre sinto saudade dela. E que bom que ela está aí de volta com seus estudos, sempre reflexivos para nós todos, né? Sempre um prazer ouvi-la aqui, Vânia. Vamos então nos preparar para a gente ouvir. Vamos ler do livro Pão Nosso, vamos ler uma página de Emmanuel, aberta ao acaso, e conversar e nos preparar para a nossa prece. Jesus para o homem. E aí vem uma mensagem de uma epístola, né, de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Essa é a página número 62 do livro Pão Nosso. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a frase de Paulo. O Mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono a cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se e apagou-se para que o homem se eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Que lindo. Vamos orar, amigos. Senhor Jesus, que bom estarmos aqui mais uma vez, nessa casa, nessa noite, para ouvir as tuas lições. Como é bom relembrarmos o teu passado entre nós, onde tudo que fizeste é exemplo, não do que conseguimos ser, mas daquilo que ainda seremos. Por isso, Jesus, nós te agradecemos, porquanto tu és a bússola da estrada que temos que trilhar. Na floresta escura, tu és a única fonte que nos aponta o norte a seguir. Por isso, Jesus, abençoa-nos em nossa proposta de nos transformarmos a cada dia seguindo os teus passos, passos pequenos, bem sabemos, mas são os que nós conseguimos dar. Por isso, na noite de hoje, nós te rogamos, abençoa-nos o propósito de encontrarmos contigo. Coloca na boca da nossa amiga Vânia as tuas palavras, para que possamos refletir em nossas próprias vidas, a fim de que amanhã, quando o sol nascer novamente, possamos ser também nós, seres iluminados, como tu és. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.
Querida amiga Vânia Amaral, por favor, vamos nós. Deixa eu ver se eu diminuo aqui. Que tem para você. Deixa eu ver a altura aqui que eu levei. Pequenininha. Alô, alô? Acho que tá bom, né? Ei. Oi, oi. Ah, tá. Meus amigos, minhas amigas, boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui. Isso significa que a gente já escolhe, né? O sábado, vir para a Casa Espírita, alimentar a alma, alimentar o espírito. E isso é muito bom para todos nós. Vivemos hoje em dia de forma tão corrida, até meio robotizados, né? Com as tarefas para realizar. E é importante que a gente separe sempre, né, aquele tempo de alimentar a alma, alimentar o espírito, de olhar para dentro de nós, porque senão, de repente, a gente vai descobrir que a coisa não está dando certo. Então, é importante a gente estar aqui e não só, né, lembrar que a gente precisa se inserir no estudo, né? Às vezes a gente vem, a gente toma o passe, a gente ouve o estudo da noite, mas assim, como se estivesse à distância. E é muito importante a gente se colocar naquilo que está sendo falado para poder justamente, como o Mauro falou, refletir, né, como nós estamos inseridos nesse assunto, nesse tema, né, nessa correria que a gente vive, como nós estamos praticando, né, o que Jesus ensinou. Porque essa é quase que uma tradução, né, daquilo que está ali no Evangelho, a gente trazer para a atualidade. Então a gente precisa gastar um tempo refletindo, porque se a gente estiver só aqui, né, na letra morta, digamos assim, a gente não vai conseguir colocar na nossa vivência tudo que a gente tem na doutrina, né? Que nos auxilia no autoconhecimento, nos auxilia na conduta, em como pensar, em como fazer as escolhas. Então, quando a gente está aqui, a gente precisa estar aqui de corpo e alma, esquecer tudo que é problema lá fora e se colocar, assim, como é que eu faço? Né? Preciso observar. Né? Nós estamos muito acostumados hoje a cumprir as tarefas, né? Preocupados com o tempo que a gente leva, com a nossa eficiência, mas nos pegamos assim automatizados. Muitas vezes sem pensar. Se você parar, você vai dirigindo, como é que eu cheguei aqui? Você nem percebe. Né? Você faz coisas que daqui a pouco você nem lembra, porque foi tão automático que não deu para você viver cada momento. Né? Então, a gente precisa voltar a usar a nossa mente, a nossa psique, como instrumento de reflexão. Porque todos os instrumentos que nos ajudam
eles são maravilhosos, mas eles acabam nos viciando a ter tudo pronto. E a mente fica paralisada. A gente acaba tomando como verdade aquilo que vem pronto. E a gente precisa refletir sobre tudo que chega até nós. Né? Existe uma frase que Deus fala conosco através das pessoas e das circunstâncias, né? E tem o vigiar e orar. Então, assim, a gente precisa refletir. Né? As coisas chegam até nós, mas não prontinha. Se a gente entrar nesse esquema de tudo pronto, a gente não vai perceber muita coisa que vai fazer falta, né? Então, o nosso tema de hoje, ele fala sobre a amizade como rede de apoio emocional e essa amizade, essa falta dessa amizade podendo contribuir para o suicídio, né? Ou ao contrário, a rede de apoio de amigos sendo uma aliada a evitar o suicídio. Né? Então, como é que a gente vai abordar esse tema, né? Os amigos, né, de verdade, a gente precisa pensar, né, o que é. Porque é assim, a gente chama de amigo todo mundo, né? E depois que surgiu o amigo virtual, a amizade, esse conceito, ele ficou bem deturpado. Né? Porque você adiciona, você deleta, você bloqueia, mas assim, e aquele que abraça, que ouve, que toca, né? Que, né, para tudo para te atender, né? É o amigo, né? Os outros amigos a gente chama de amigo. Então a gente precisa fazer, por isso que a gente tem que refletir sempre. Né, nas coisas e não tomar a palavra com uma abrangência que ela não tem. Então, o amigo de verdade, até para fazer esse link com o suicídio, né, como essa rede de apoio é importante, ele vai identificar uns 4 Ds que chegam ao suicídio, que seria a depressão, o desamparo, a desesperança, o desespero. Né? E a gente vê muito isso. Né? Por quê? Porque hoje nós temos uma solidão, né? Uma dificuldade de relacionamento muito grande, porque é tudo muito superficial. Colocaram na cabeça das pessoas que todo mundo tem que ser feliz e então a pessoa tem medo de se envolver porque qualquer relacionamento traz problema. Então vamos resolveram da seguinte forma: a gente é amigo quando está tudo bem, né? E se ficar ruim já deixa de ser. Então simplificou a coisa de uma tal forma que eu atendo vários jovens que relatam que não conseguem fazer amigos, tem muita dificuldade. Né? Namorado, então, é uma coisa fora do outro mundo. Então, assim, tem uns que tem medo desse nome. Fica saindo com a pessoa 1 ano, mas se chamar de namorado, tem um troço. Não pode. É o quê? A gente está saindo. Tá. Né? Então, assim, a coisa ficou muito impessoal. Né? Você pega, você coloca lá naquela prateleira virtual as características que você acha que tem, né? E coloca aquela que você quer do outro, para conversar, para sair, para tudo. Então, assim, é o quê? É comércio? É loja? Né? Então, não dá certo, porque na realidade nós não somos só aquilo que a gente fala, e cada pessoa é diferente. Nas mídias sociais as pessoas vivem em bolhas. Aí eu só falo com quem pensa como eu, com quem acha o que eu acho, torce pelo Flamengo,
Entendeu? Se for diferente, já dá problema, não pode. Eu já não quero brincar disso mais. Então fica tudo assim, vazio. Então você vê, principalmente uma juventude, com esse buraco, né? Com essa falta. E não consegue nem identificar bem o que é, mas ele está ali, ele não tem com quem desabafar. Ele está ali cumprindo as situações, mas e o amigo, né? O que é esse amigo? E aí eu até fiz essa analogia também no jornalzinho aqui da casa, que eu fiz um texto, e eu citei o poema de Vinícius, Amigos. E aí eu trouxe aqui uns trechinhos para falar como ele definiu de uma forma assim tão profunda. E não é saudosismo, que eu acho que a gente tem que olhar para frente, né? Não estou aqui fazendo crítica à evolução de maneira nenhuma, crítica não é isso, é como a gente usa, né? Como a gente está fugindo da realidade, fugindo daquilo que a gente precisa desenvolver em nós, né? Então Vinícius, ele nesse texto, ele diz: tenho amigos que não sabem o quanto são meus amigos, não percebem o amor que lhes devoto e a absoluta necessidade que tenho deles. Então você vê, necessidade que ele coloca, né, dando uma verdadeira importância à amizade. A amizade é um sentimento mais nobre do que o amor, eis que permite que o objeto dela se divida em outros afetos. Tem várias coisas aí, eu pulei para esse aqui. Até mesmo aqueles que não percebem o quanto são meus amigos e quanto minha vida depende das suas existências. Quer dizer, o texto, ele coloca, né? Eu estou falando aqui dependência, depender não como uma dependência negativa, mas aquele depende porque somos seres relacionais. Então, eu dependo do meu amigo no sentido de necessidade de relação, né? Não é uma dependência doentia que a gente está falando aqui, né? Alguns deles não procuro, basta-me saber que eles existem. Esta mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Então, encoraja, né? Então, você sente como ele coloca todo o peso de uma amizade verdadeira nesse poema. Como são indispensáveis ao meu equilíbrio vital. Porque eles fazem parte do mundo que eu tremulamente construí e se formaram e se tornaram alicerces do meu encanto pela vida, né? Então, aqueles amigos que a gente partilhou uma história, né, que nos encantou em vários momentos. A gente não faz amigos, reconhece-os, né? Então, eu citei no texto, e aqui, né, aí também citei o Milton Nascimento, quando ele fala que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Então, são dois poemas que falam assim da importância de um verdadeiro amigo. E hoje em dia, né, a gente vê que com a correria, né, com essa vida louca, essa vida louca que a gente leva, será que está dando tempo, né, de se dedicar a uma amizade, de ter amigos, de se preocupar com amigos? E a gente vê a juventude perdida, porque eu acho que ela nunca viveu isso. Não estou dizendo nunca ninguém, né? A gente, quando fala, a gente fala de uma maioria, né? Mas, assim, eles vivem perdidos numa superficialidade, numa coisificação, e ninguém quer sair do seu estado de conforto
para fazer algo por outrem, porque cada um com o seu problema, né? E é lógico que existe uma medida. Você não tem que carregar a mochila dos outros, né? Então, tudo quando a gente fala, a gente tem que pensar no caminho do meio. Porém, se você também não tem tempo para ninguém, né? Que vida solitária. Ninguém tem tempo para você, né? Então, assim, será que os jovens hoje estão com a vida meio sem sentido? Qual é o sentido? E aí você cai num outro problema, porque o sentido da vida passou a ser o que do lado de fora colocaram como sendo o bom. Então você tem que ser bonito, atrativo, sarado, vencedor, campeão, rico, né? Jovem. Então, assim, você precisa deixar de ser você e vestir a roupa de uma outra pessoa para buscar essa, vamos dizer assim, alcançar essa meta. Ninguém aguenta. Chega um ponto que você arrebenta, né? Você tem a sua essência e você tem o seu objetivo. Você quer ser quem você não é. Uma hora não vai dar. Você vai esticar, não vai dar. Então, que sentido de vida é esse? Que solidão é essa? Que vida é essa? Né? E assim, você vê que não existe aquele tempo para parar e pensar nisso, refletir sobre isso. Porque tá ruim, mas está confortável, porque eu já aprendi a viver desse jeito. Então, só quando a coisa estoura é que se chega à conclusão que tinha alguma coisa errada, né? Então, a gente tem que analisar que esse caminho, essa maneira de viver acelerada, impessoal, rasa, ela não é compatível com o que Jesus falou, com o que Jesus pregou, até que Mauro falou, né? No Pão Nosso, né? Pão Nosso. Não é assim, né? Então, será que quando essa quantidade de jovens e crianças que se suicidam ou tentam o suicídio, esse impulso para a morte, ele é um movimento contrário à vida, ou o que a alma deles busca é ressignificar a vida através da experiência da morte? Quer dizer, tem que morrer aquilo que você vive, porque aquilo não serve, para você viver de outro jeito. Mas na depressão, no desespero, na desesperança, você não consegue entender que é uma metáfora. Se você for perguntar para quem sobreviveu à tentativa de um suicídio, ele vai dizer que não queria morrer. Ele queria matar a dor, ele queria matar aquela vida que ele levava. Então, é metafórico. Só que quem é que vai ajudar essa pessoa, esse jovem, essa criança? Né? Tá todo mundo correndo. E tudo normal. É tudo normal? Tudo normal. É tudo normal, porque todo mundo faz, está tudo igual, normal. Então, é algo que a gente precisa parar para pensar. Né? Essa frase que eu falei anterior, né? Quando a gente está numa análise, num consultório, você se defronta
com a morte o tempo inteiro, porque o papel do analista é justamente te ajudar a enxergar aquilo que precisa morrer em você para dar espaço para o novo renascer, para o novo nascer. Porque senão não há transformação. Você não joga fora, não tem fora. Você transforma. Então você precisa abrir um espaço para poder agir de forma diferente, né? Então é essa questão que a gente precisa pensar, né? O que está faltando na vida das pessoas, né? Será que está faltando humanidade no ser humano? O ser humano esqueceu que é humano, né? A gente vê muito as pessoas falando quando tem alguém problemático, é tóxico, tem que fugir, tem que sair de perto, não dá para conviver com pessoa tóxica. A gente faz o quê? Joga fora todo mundo que está mal, que tem... faz igual antigamente, tá dando problema, põe no manicômio, né? Então, quer dizer, não é assim. Quem é que vai ajudar essa pessoa tida, né, rotulada como tóxica, a encontrar um caminho, a encontrar um profissional, a se perceber, né? Porque ela não sabe que ela é tóxica, ela tá doendo, tá sofrendo, ela tá sozinha. Então, assim, é uma falta de empatia, porque não dá tempo de ter empatia, né? Então, é assim, está acontecendo lá longe, não é comigo. Não, é ligando, nós todos estamos interligados, né? Tudo tem conexão. Tem alguém sofrendo lá do outro lado do planeta, tem aquele lá na guerra, tem o outro passando fome lá longe. Tem a ver com a gente, sim. A gente não vai poder ir lá e tal, mas tem a ver com a gente. De alguma forma, a gente contribui para o caos. Contribuiu mais ainda, de repente hoje contribui menos, mas a gente tem que refletir sobre isso. O que eu posso fazer de onde eu estou, com o que eu posso, para minimizar, né? Fazer parte de alguma coisa maior, né? Não é simplesmente isso não me diz respeito. E é o que a gente vê, né? Um egoísmo, um materialismo imperando, né? E assim, não estou falando isso achando que eu não sou, não. Todos nós sofremos desse contágio psíquico, porque nós somos varridos em várias situações, obviamente, uns menos, outros mais, mas estamos aí no mesmo pacote, né? Então, é assim, como, né, a própria anatomia a gente enxerga, né, para o lado e para fora, e estamos aqui, precisamos das coisas materiais, a gente fica só atento para o lado de fora e não se dá conta que somos humanos, vivemos com humanos, todos somos irmãos, todos temos sentimentos, emoções, precisamos acompanhar a harmonia do universo, né? Deus criou o mundo, o universo, em plena harmonia. E nós desarmonizamos tudo. E nós precisamos, de alguma forma, aprender, né, essa harmonia. Né? O que o outro tem a ver comigo? De alguma forma, alguma coisa tem. Não é simplesmente olhar só para mim. Então, a gente precisa perceber que somos homens no mundo e não homens do mundo, porque somos espíritos. Como espíritos, estamos aqui com a veste de carne para viver essa experiência terrena
né? Para aprender, para expiar, para evoluir, para provar, para resgatar, para construir laços com aqueles que a gente que deu ruim na outra vez. Então, a gente precisa aproveitar, né? E perceber isso, né? E aí me veio aqui o Evangelho, quando eu escrevi isso aqui, e no capítulo 17, né, tem os caracteres da perfeição, que eu sei, todos nós estamos distantes. E aqui, né, Mateus fala: amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. E aí, o que a gente vê aqui de similar à vida atual, né? As bolhas. Que normalmente nos acomodamos nas bolhas que pensam como nós. Então, nós amamos demais aqueles que interessam, aqueles que são da nossa bolha, da nossa convivência, né? E por aí vai. Mas será que a gente já se esforça um pouco para compreender o diferente, compreender aquele que ainda se compraz no mal? Será que a gente já consegue compreender aquele que entra nos lugares e é um espírito de porco? Né? Será que a gente já consegue pensar o que será que essa criatura passou, ela tem para ela agir dessa forma, né? Fazer uma oração para ela, né? Sei lá, fazer qualquer coisa, mas não alimentar aquele comportamento do outro. Perceber que as pessoas são diferentes e tudo bem, a gente precisa aceitar. Cada um está num nível evolutivo, cada um tem um nível intelectual, cada um tem uma educação, cada um tem está num núcleo econômico diferente. Então, isso é bom? Não, é desconfortável, você tem que ficar o tempo todo buscando uma maneira de lidar com isso. É muito mais fácil a gente lidar com aqueles que a gente já sabe como falar, como agir, que dizem o que a gente quer ouvir, então isso é uma beleza, né? Então, a gente tem que estar atento, porque é isso que o Evangelho fala. Nós estamos distantes, sim, mas precisamos buscar. E aqui no Homem de Bem, né, que praticamente a maioria, se não todos, já leram, mas eu vou ler porque tem uns trechos que eu quero comentar aqui que eu acho importante, porque a gente tem que lembrar. A gente já leu, mas a gente ainda não é assim, então a gente precisa ler muito, muitas vezes. Lembrei agora do Divaldo. Você leu? Então leia de novo, leia de novo, leia de novo, leia de novo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia. E olha que interessante, está em itálico, que podia. Se ele fez o que ele podia, o que está ao alcance dele.
não é ser perfeito, né? Porque a gente não pode tudo. Às vezes a gente quer, mas não consegue. Mas alguma coisa, né? Será que a gente não pode tentar fazer o bem que a gente pode? Fazer o melhor que a gente tem condições de fazer? Dentro da nossa ignorância, da nossa pequenez, fazer o melhor que a gente pode hoje. Né? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Quer dizer, essa última frase resume tudo. Né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Então isso aí já dá para peneirar um monte de coisa para a gente deixar de fazer. Eu não gostaria que fizessem isso, então eu não vou fazer. E Santo Agostinho fala disso aqui, que a gente, no final do dia, deve reservar um tempo para fazer esse balanço. O que a gente fez, o que deixou de fazer. Porque quando alguma coisa chega, alguma mensagem chega até nós, a gente já está comprometido. Não adianta fazer igual aquela que se finge de morta. Não tem um gambá, né, que se finge de morto. Não adianta fazer igual o gambá. Você soube da história, já está comprometido. Então, não deu para fazer nada, faça uma oração. Porque você soube, se chegou até você, é porque você pode fazer, nem que seja uma oração. Né? Então, é disso que a gente, é isso que a gente tem que buscar. Né? Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Isso aqui fala do controle que cada dia mais a gente quer ter. A gente quer ter controle sobre nós, sobre os outros, sobre os filhos, sobre o tempo, sobre tudo. Quer ter controle sobre tudo. E aí é decepção em cima de decepção, sofrimento em cima de sofrimento, porque nós temos um controle, uma escolha limitada. A gente tem que fazer aquilo que nos cabe e entrega, né? Mas é aquela vaidade, né, do homem de querer controlar tudo como se fosse um Deus. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que treinar muito. Lembrar diariamente que somos espíritos. A gente já começando a lembrar que somos espíritos, já vai facilitar um pouco para a gente. Porque de material não vamos levar nada. Então, a gente tem que ter alguma bagagenzinha que seja espiritual para carregar. Para não chegar lá do outro lado de mão abanando. Vai ficar feio. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Esse sem murmurar é o caos, né? É o caos. A gente até aceita, mas sem falar nada é complicado. Então, assim, se a gente estiver vigilante, a gente pelo menos tenta reduzir a reclamação. Já estamos ganhando, já estamos no lucro, né? Então, é isso, quando a gente começa ali naquela... A gente tem que lembrar, não adianta, porque vai vir pior. Então, né? Vamos controlando para tentar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Esse paga o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, até em tudo que é relação a gente vê as pessoas reclamando. Não vou fazer mais nada porque eu faço e ninguém reconhece. Eu faço e ninguém faz nada para mim. Eu faço e ninguém liga. Eu faço e ninguém nota. Então você vê como nós ainda cobramos por tudo aquilo que a gente faz. A gente não busca encontrar prazer naquilo que a gente faz para o outro. Independente se o outro vai falar, se o outro viu, se o
outro vai te dar um presente por causa disso, vai ajoelhar, vai qualquer coisa. Né? Então, assim, a gente precisa fazer o bem, porque fazer o bem é o nosso destino. A gente só vai estar individuado, pleno, a hora que a gente aprender que a vida é fazer o bem. É fazer o bem. Não interessa quem. Né? Então, é algo que a gente está fazendo para o outro, para se sentir bem, mas é para a gente. Né? Enquanto a satisfação dos benefícios que espalha, nos serviços que presta, o homem de bem é bom, é humano, benevolente, sem distinção de raças, de crenças, porque em todos vê seus irmãos. Então aí é que está, né? É a questão da separação. Esse grupo é disso, esse grupo é daquilo, fulano pensa assim, Beltrano pensa assado, isso me incomoda, eu não gosto. Né? Não é assim. É um direito que cada um tem de ter a sua opinião. Você pode tentar influenciar, né? Até se você achar que está certo, mas você tem que ter a humildade de que você também pode estar equivocado. Então, a gente precisa acolher todas as opiniões, as raças, as diferenças, as adversidades. Né? Falta ao dever de amar ao próximo, não merece Clemente Silva. Quando a gente não ama o próximo, depois reclama que as coisas não dão certo para nós, né? Mas é aquilo, a gente recebe, é aquilo que a gente faz. Isso é uma lei da física, né? Uma lei natural, divina, imutável, que tudo aquilo que a gente faz, a gente recebe, né? Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, né? E, a exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e lembra dos benefícios. Então, é difícil? Difícil, gente. É um trabalho, é um processo. Tudo na vida tem o concurso do tempo. Tudo é um processo. A gente não dorme assim e acorda do jeito que a gente gostaria. A gente precisa cair e levantar, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, a gente precisa sofrer, precisa sentir a dor. E com isso você vai se fortalecendo, você vai aprendendo, você vai assimilando através das vivências. É um processo, mas a gente já tem que pensar. Nós temos condições de saber que ódio, rancor, vingança não é o caminho. Não é o caminho. A gente já sabe disso. Né? Então, ser indulgente com as fraquezas alheias, né? Atire a primeira pedra, aquele que se achar sem pecado. A gente tem que ter essa consciência, essa humildade de que somos todos imperfeitos. Se somos todos imperfeitos, nós não temos moral para nem julgar ninguém. A gente pode perceber o erro, mas assim, não para julgar, não para condenar. A gente pode fazer um julgamento para nós, tipo, isso aí eu não concordo, eu não faria. Mas não para condenar, para denegrir, para se vingar do outro, né? Estuda suas próprias imperfeições. Então, isso é importantíssimo e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Então, você vê, o tempo inteiro nós somos convidados à reflexão. Isso é uma reação, isso é uma emoção que nós temos. O ficar bravo, né? Agora você alimentar essa braveza é que não faz bem, né? Eu sempre falo do passarinho. O passarinho vai pousar na cabeça da gente, mas a gente não precisa deixar ele fazer ninho, né? Ele pousou, você diz assim, show? Né? Então, assim,
todos os sentimentos vão acontecer, né? Todas as reações vão acontecer, porque estão em nós a raiva, o medo, até um ódio, uma coisa assim. O que nós já temos condições é de combater isso logo depois, né, daquela respirada. Né? Dizer assim, isso não vai me levar a caminho nenhum, eu vou passar mal, isso só vai fazer mal para mim, eu vou piorar a minha situação, né? Então, assim, e a gente tem que ter consciência de que faz. Porque muitas vezes, né, a gente ainda se pega negando o que fez, e aí é pior ainda, porque a gente precisa olhar para as nossas imperfeições, saber que somos humanos, então isso acontece. Né? Só Deus é perfeito. Então a gente vai se deparar com essas irritações. Né? Às vezes irritações que não procedem, até mesmo porque tocam num afeto nosso que está aqui reprimido, e aí isso daí faz um vulcão, porque ativa um complexo e a gente reage de forma que não é compatível com aquilo que aconteceu, e você vai ter que lidar com aquilo e aprender a voltar ao equilíbrio, né? Porque nós estamos, né, no caminho, né? Somos aprendizes, né? E aí, né, essas coisas todas aqui, ele diz, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho que se acha a todas as demais, ele já está caminhando, né? E aí é que vem a questão, né? A partir do momento que você já está fazendo um movimento para caminhar nesse sentido, você já está bem, né? O problema todo é, será que a gente está com essa vida louca que estamos levando, com tudo isso que nós estamos testemunhando, estamos caminhando na direção certa? A gente está caminhando nessa direção do homem de bem, né? Da perfeição que a gente tem em nós, né? Esse DNA divino, essa centelha divina, nós estamos trabalhando para isso, ou a gente está ali querendo andar para trás, né? Nesse egoísmo, nessa individualidade, nessa né, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Porque assim, mas eu dou cesta básica, que bom, menos ruim, né? Mas dá a cesta básica, mas como você se comporta com aqueles que convivem com você, com os seus empregados, com seus patrões, com os seus vizinhos, com as pessoas que esbarram na rua, né? Com os alunos da autoescola, com as pessoas. A gente está vendo outro ser humano ou uma coisa. Como é que os nossos filhos, nossos netos estão, né? Como é que eles estão agindo no lugar que eles ocupam, né? Eles não têm coração, eles fazem o que a lei do capital manda, sem nenhum cuidado. Não estou dizendo para a pessoa não viver o que tem que ser vivido, mas a maneira de falar, você está falando com um ser humano, né? Você está se importando com o outro. Então, isso a gente precisa refletir, porque existe é como se é um contágio psíquico mesmo. Porque, e a juventude, né, é o que eu noto mais, é a juventude
não é que só seja a juventude, mas assim, a gente vê os parâmetros deles, eu até coloquei aqui, mas não falei, né? Influências, líderes, ídolos, que isso? Quem são essas pessoas? Como é que eu vou seguir quem eu não sei quem é? Como é que eu vou fazer o que uma pessoa que eu não faço ideia de onde veio falou para fazer? E quando a gente escuta isso, dá medo. Porque quando você vai ver aquelas pessoas que estão ali na internet, seja lá onde esteja, são pessoas assim, né? Não posso julgar. Assim, que você vê que não tem bagagem para influenciar ninguém. Está precisando de alguém para influenciá-los, né? Então, assim, o que é isso? É preguiça de refletir, porque você vê pessoas com um intelecto, não é questão de intelecto. Você vê no mercado financeiro. Aí eu não preciso olhar isso aí não, porque fulano já viu, já botou aqui no grupo, que não importa. Que isso? Como assim? Ah, eu aprendi sobre a independência, a Constituição dos Estados Unidos porque eu fui numa peça da Broadway. Que isso? Como assim? Oh, economia, uma bambambam no mercado. Falou na televisão. Falou. Ela aprendeu a Constituição dos Estados Unidos numa peça da Broadway. E o cara que foi discutir com ela era um cara da universidade, tinha passado as noites na semana toda estudando para debater com ela. Ele falou, não tem condição de debater com você, não. Não vi essa peça, ele estudou. Então você veja bem, e ela ainda deve ter falado assim, é um pamonha, né? Perdeu tempo. Para que ele ficou estudando? Eu fui na peça, aprendi tudo. Porque eu também já ouvi assim, meu tempo é dinheiro. Posso perder tempo. Pois é. Então, assim, pessoas, né, de um poder financeiro bom, de uma capacidade intelectual, mas dinheiro, é dinheiro, não posso perder tempo estudando. Então eu vou pegar lá o que está pronto. De quem? De quem? De alguém que tem poder, né? É, isso eu não vi, não. Agora você vê? Eu vou até procurar. Que vivência é essa, gente? Então, assim, qualquer um fala o que quer, onde quer, tudo bem. É liberdade de expressão. Mas as pessoas escutam e acreditam. Aí já é um problema. Né? Então, assim, a gente precisa perceber que mundo é esse, né? Vamos dizer assim, que época é essa que a gente está vivendo. A gente sabe que é preciso do caos para haver a transformação. A gente sabe que estamos na transição planetária. Né? Tem até uma psicografia do Divaldo, né? Falando de um caos, desse caos mesmo, né? E que faz parte dessa transição e faz sentido. Né? A gente vê várias aberrações acontecendo, muitas coisas se destruindo, né? E assim, é através do sofrimento mesmo que a humanidade vai conseguir entender que nós precisamos cuidar da natureza, precisamos cuidar uns dos outros, precisamos servir, tem que ter trabalho, né? Tem que ter força de vontade, né? Tem que ter aquela vontade de melhorar, de fazer a diferença para o bem.
Então precisamos refletir, e a gente tem que colocar isso na cabeça dos nossos jovens, que eles precisam refletir sobre tudo aquilo que chegam até eles. E não só os jovens, né? Todos nós. Né? Não pegar as coisas prontas, nem isso que eu estou dizendo. Né? A gente precisa, tudo que nós ouvimos, precisamos refletir. Faz sentido, não faz sentido? Por isso que eu digo, a gente precisa se colocar no tema que foi falado. Como é que eu estou agindo, como é a minha vida, quem está ao meu redor, o que eu posso fazer de melhor, o que eu não posso, será que eu estou nesse redemoinho ou não, né? Ver meus limites, o limite do outro, ajudar, auxiliar o outro a se enxergar, mostrar um caminho para ele. Tudo isso a gente precisa fazer. Então, isso tudo, né? A gente vê esse número absurdo, alarmante de suicídios. Eu não anotei aqui os números, mas são números enormes no mundo inteiro, né? Como se fosse uma pandemia. E você vê que não é a questão, o Brasil não, é mundial, né? Então, por quê? Será que a gente não tem que repensar esse estilo de vida, né? Dar mais importância ao ser humano do que vem se dando, né? Alertar que a maneira que está é como se todo mundo fosse uma coisa, um objeto, uma prateleira. Sim. Isso. Para uma máquina, quer dizer, o progresso é fantástico, utilidade tem, mas assim, as pessoas acabam utilizando, o ser humano acaba utilizando de forma equivocada, né? Então, a inteligência artificial não é para a gente ir lá consultar e fazer, que isso, né? E a nossa, o que a gente vai fazer? Vai jogar fora com ela? Se somos seres pensantes, nós não estamos aqui. Vê que toda a codificação, Kardec fala o tempo inteiro. Na doutrina, a gente precisa refletir. E aí a gente não vai colocar na inteligência artificial para refletir sobre a codificação que a gente tem que fazer e aprender e viver, né? Então, assim, para que lado nós estamos caminhando? Se a gente já tem de posse todo esse trabalho maravilhoso, né, de autoconhecimento, de como a gente viver, é quase que um guia, né, porque Jesus é guia e modelo, aqui tem todos os ensinamentos de Jesus, a gente vai andar para outra direção, né? Então, vamos nos esforçar, né, refletir, cada um de nós, com a vida que a gente leva e ver o que cada um de nós pode fazer, né? E que Deus nos abençoe. Obrigada, um beijo no coração de cada um. Oi, Vânia, obrigado aí pelas reflexões, né? Estava pensando agora nesse final, você falando de Jesus, assim, acho que Jesus veio para ressignificar, né? Você usou essa palavra que eu gosto muito, né? Ressignificar as nossas vidas, né? Porque como é que a gente passa a ter um outro significado, né? Ressignificar. Tem um outro significado para a gente. Então, o mundo é um mundo, o mundo está lá. Está lá. É um dado do nosso problema, né? Como é que Jesus cria esse novo significado para a nossa vida, para a gente lidar com o mundo de uma forma que nos deixe feliz, né? Que seja uma coisa que todos nós buscamos aí, que é essa felicidade. Mas se não tiver Jesus,
para ressignificar a nossa vida, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Tem pessoas que conseguem, né? Não vou dizer assim, eu digo, eu não consigo. Eu não consigo. Se não tiver assim, Jesus me faz eu ver as coisas de forma diferente. As coisas são o que elas são. Você vai ver, você vê uma cena horrorosa, é uma cena horrorosa. Você vê uma cena de guerra, é uma cena de guerra. Não muda. O fato é como você consegue ver essa cena de guerra ressignificada por Jesus. Como é que você consegue olhar para aquele noticiário e pensar de Jesus, né? A Vânia começou falando amigo, né? E a primeira coisa que me veio é a frase do Cristo, né, com Judas. Quando amigo, aqui vieste. Judas, Jesus chama Judas de amigo. De amigo. E não é um amigo de boca. Esse é um amigo do coração de Jesus, de amigo. Por quê? Porque Jesus vê o Judas do futuro. Ele não vê aquele Judas ali. Ele vê o Judas que ele vai conhecer. E depois, né, a gente vê Humberto Campos, né, falando de Judas Iscariotes, né? Judas é um servidor, mas quanto? 1000 anos depois? 1500 anos depois? Mas é o amigo. É o amigo. Jesus viu isso 1500 anos antes, quando estava indo já para o Calvário, se preparando para o Calvário, e viu que Judas era o amigo dele, né? Acho que essa que é ressignificar, acho que é isso, né? Agora, como é que a gente faz isso, Vânia? Você tem que ver outras vezes para explicar para a gente aqui. Esse aqui é o desafio nosso, como é que a gente consegue fazer isso aí. Vamos lá, amigos, só temos aí poucos avisos, né? Um deles que é da AME, né? A gente sempre fala da Associação Médico Espírita aqui de Teresópolis, né? No dia 24 de novembro, portanto, só agora daqui a um mês, às 10 horas, pelo Facebook da AME e pelo YouTube da AME, nós vamos ter o Cláudio Conte, né? Cláudio Conte, mês que vem aqui, também está fazendo estudo aqui conosco, aqui no sábado, né? E ele vai falar sobre o tema Fluido Vital e Saúde, dia 24 de novembro, às 10 horas, né? Então, o outro aviso, né? O Edson falou que a gente na reunião de conselho consultivo nosso, né? Nós conversamos ali sobre como melhorar, né? Como a gente melhora as reuniões, como a gente melhora, como é que as pessoas estão vendo as reuniões, né? E aí combinamos de criar, usando a tecnologia, criando um QR Code aqui, aproveitando, mas se quiser falar pessoalmente também não tem o menor problema, também vale, tá, pessoal? Não precisa ser pelo QR Code, não. Mas criamos ali um QR Code ali na porta, né? Aqueles que desejarem, a chance também das pessoas opinarem o que elas acharam, o que acharam do estudo, sugerir temas, fazer coisas, é a nossa casa. O que a gente pode melhorar na nossa casa? Eu gostaria de ouvir isso, gostaria de ouvir aquilo. Põe a Vânia mais vezes para vir aqui. Coloca as sugestões de vocês, que nós estamos sempre acompanhando. A gente segrega elas por dia, né, tal, qual o dia da reunião. Isso vai dar para a gente aí mais manancial para a gente melhorar aí os nossos trabalhos aí da casa, tá? Então, por favor, tem um QR Codezinho ali. Que mais? Marcelo, cantina, alguma coisa? Ele resolve contar ali o sanduíche de forma... menos um. Não, eu não quis dizer que é sanduíche de linguiça com pão, porque tem um nome bonito. Qual é o nome ali, Marcelo? É isso aí, pessoal. Não vou repetir, que eu também não sei repetir, mas é isso aí. É o nome ali bonito ali. Então é isso, tá bom. Ok, amigos. Mais alguma coisa? A não ser quem? A pergunta que não quer calar. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vão? Tudo bem? Como vai, né? Tudo bem? Como é seu nome? Vinícius. Como vai, Vinícius? Tudo bem? Seja muito bem-vindo aí. Querendo também alguma informação da casa, alguma coisa, estamos aí à sua disposição, tá, Vinícius? Seja muito bem-vindo. Mais alguém, pessoal? Obrigado, Cláudia.
Essa é a Cláudia, Cláudia Coração. Você sabe por que eu chamo a Cláudia de Cláudia Coração? Agora eu vou mostrar a vocês por que é Cláudia Coração. Essa é a Cláudia Coração. A gente teve um evento aqui hoje, ela também estava de Cláudia Coração hoje ali, tá? Só para vocês saberem. Amigos, é sempre com muita alegria, né, que nós nos reunimos e nos preparamos aí para agora a segunda parte, que é o nosso trabalho de passes, né? Pedir ao Jean, pode, Jean, fazer a nossa prece de encerramento, então, por favor. O pessoal já fica vendo para onde eu ponho o microfone, né? Quando eu começo a botar o microfone para cima, ou é o Jean, ou vem o Leonardo aí. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus. Envolvidos, Senhor, que estamos nessa atmosfera de alegria, nessa sua casa, que possamos, ao inspirarmos, reenergizarmos os nossos corpos, alegrar o nosso espírito para a nossa jornada diária desafiadora. Que possamos beber da fonte do saber em sua casa e que possamos multiplicar em nosso dia a dia tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que bebemos em teu Evangelho, em teus ensinamentos. Que possamos retornar aos nossos lares com a certeza que a mudança se faz necessária para a nossa caminhada. Mas a mudança só acontece a partir do momento que observamos e decidimos mudar. Que cada novo dia seja motivo de gratidão em nossa jornada. Que a gratidão possa fazer parte sempre de cada minuto, que possamos sempre levar os pensamentos a Ti, pedindo sim, como crianças que ainda engateamos na jornada espiritual, mas que possamos agradecer sempre as oportunidades que nos chegam, que possamos usufruir delas, mas nunca esquecendo aqueles que andam ao nosso redor. Que seja feita sempre a Tua vontade, acima dos nossos desejos, que assim seja.